É uma honra muito grande eu estar tentando falar com o pessoal aí de Alagoas. Eu gosto muito, tenho grandes amigos e grandes colaboradores. Nunca esqueci da minha visita celíaca de anos atrás, e que a gente estava dando uma força para a associação. Então, de modo muito descontraído, realmente, eu digo para vocês, eu adoro entrar nessas palestras com o Zoom, mas com o Google sempre me dá problema. Então, na próxima vez que me convidarem, vamos para o Zoom, tá legal? Combinado. Posso começar a apresentação, então? Pode sim. Tá certo. Então, falar, Era depois de toda essa coisa engraçada, eu vou falar uma coisa muito séria. E realmente celíaco quer dizer aquele que sofre do intestino. A palavra vem do grego, que já foi descrito há muitos e muitos anos atrás por Areteus. Então, vejam, nessa tela bonita de Renoir, já aparece uma coisa muito interessante aqui nesse campo, que a doença celíaca é uma afecção autoimune multissistêmica, deflagrada e mantida pelo glúten, proteína do trigo, cevada e aveia, nos indivíduos geneticamente predispostos. Mas vejam que o glúten é o responsável pela elasticidade da massa que se produz quando se faz a farinha. Então, vejam que no diagnóstico da doença celíaca, hoje nós vamos apurar um pouquinho para não passar do tempo, nós temos a clínica, a sorologia, a endoscopia, a histologia e depois uma palavrinha sobre a genética. Como já foi falado pela minha querida apresentadora, a doença celíaca é um verdadeiro camaleão. Entende? Então, ela se mostra de maneiras as mais esdrúxulas possíveis, e nós, então, vamos fazer alguns comentários sobre como que a gente vai fazer com que os outros especialistas também pensem em doença celíaca. As manifestações clínicas mais comuns que a gente via no passado, de desnutrição, paciente que já chegava com uma sacola de exames e que estava extremamente desnutrido, felizmente agora já é uma apresentação rara. Atualmente, o que nós temos que perceber é que, conforme o grupo etário do paciente, ele vai apresentar uma série de sintomas que são mais ou menos importantes. Não tem nem que é mais importante ou menos importante, depende de cada quadro clínico, mas eu estou chamando a atenção aqui para os problemas dos adultos, e chamo a atenção dos gastroenterologistas, porque fazem muito diagnóstico de dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável, e não pensam que esse paciente pode ser portador de doença celíaca. Portanto, é uma pegadinha para o gastroenterologista. E nem é de admirar que muitas vezes o endoscopista, como vocês vão ver com o Dr. Mauro, é que vai sugerir o diagnóstico. Como o aparelho digestivo começa na boca, eu pergunto, quantas vezes vocês examinam a boca do doente? Será que vocês examinam a mucosa? Será que vocês já verificaram aftas como uma pista para a doença celíaca? Línguas cada vez mais alteradas, sugerindo a anemia do paciente. E muitos poucos gastroenterologistas examinam os dentes do paciente, que em crianças e adolescentes já mostram alterações importantíssimas, mas nos adultos também. Então, quando você pensa em olhar a língua, também olhe a parte do dente, porque isso mostra alteração no metabolismo do cálcio desde a fase infantil. As manifestações digestivas, como já foi comentado, elas podem se expressar de qualquer tecido, em qualquer aparelho, e nós vamos mostrar rapidamente, agora mais acelerado, o que está acontecendo. Mas é importante, pensou em doença celíaca, fez o diagnóstico de doença celíaca, imediatamente estuda a tireoide. E chamo a atenção de vocês pelo seguinte, o hipotireoidismo com a doença celíaca andam de braços dados. Então, o hipotireoidismo pode vir antes do diagnóstico, na época do diagnóstico ou na evolução. E pensem bem, não adianta só fazer exame de sangue para ver os hormônios, nós temos que fazer os autoanticorpos da tireoide e ultrassonografia da tireoide. Outra coisa que imediatamente nós temos que fazer é uma densitometria óssea, porque as manifestações articulares podem ser queixa do paciente, mas em geral eles não se queixam, mas nós temos uma deficiência muito grande de vitamina D e, como eu já mostrei nos dentes, alterações que corresponderiam no osso a osteopenia e osteoporose. Então, diagnóstico de doença celíaca, carimbo, estudo da tireoide, densitometria óssea. E o resto? Uma coisa muito importante é a gente pensar
nas manifestações pancreáticas, mas a insuficiência exógena do pâncreas, ela é muito relegada a segundo plano. Por quê? Porque geralmente o médico só pensa em esteatorreia. Ele não pensa que, numa fase inicial, os sintomas gerais de má digestão, desconforto, flatulência, que são comuns à doença celíaca e outras afecções digestivas, poderão ser uma manifestação inicial também de insuficiência exógena do pâncreas. Então, quando nós temos esteatorreia, daí já temos perda de peso, desnutrição, é uma fase tardia. E eu chamo a atenção de vocês. Outro carimbo. Nesse diagnóstico de doença celíaca, peça uma determinação da elastase pancreática. As manifestações hepáticas eu só vou passar rapidamente, porque nós vamos ter uma professora que vai falar sobre isso, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa só, que é o antitransglutaminase, que nós vamos ver que é importante para o diagnóstico da doença celíaca, ele pode dar positivo em hepatopatias e não ser doença celíaca. As manifestações gineco-obstétricas muitas vezes passam desapercebidas. Por quê? Porque o gastroenterologista fica preocupado em o que comeu, o que evaporou, se sente dor, se não sente, se tem distensão, e não pergunta sobre a parte ginecológica. E nós sabemos que a doença celíaca é prevalente em mulheres. Então, nós temos que verificar a época da menarca, se há infertilidade, se teve parto prematuro. Mas uma coisa fundamental, aborto. Às vezes, a paciente com doença celíaca, que é diagnosticada um pouco mais tarde, apresentou alguns tipos, já apresentou aborto espontâneo, e, na realidade, quando nós fazemos o tratamento e retiramos o glúten, a infertilidade pode desaparecer e tomar muito cuidado, porque, às vezes, ela engravida e não estava preparada. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é sobre as manifestações neurológicas. Mas todo mundo fala em neuropatia periférica, epilepsia, mas lembre-se da enxaqueca. A enxaqueca é extremamente comum e agora os neurologistas já também pensaram que o glúten pode levar à enxaqueca e nós temos visto os casos em que a pessoa faz N exames de imagem e, na realidade, quando retira o glúten, a enxaqueca desaparece. Então, faz parte do quadro a enxaqueca. E mais ainda comum é a mente nublada. É aquele paciente que diz assim, eu já não sou mais o mesmo, eu tenho alguma coisa na minha cabeça, o meu humor se altera, eu não durmo direito, e muitas vezes nós temos depressão e ansiedade como sendo o que levou o paciente para o nosso consultório. E a partir dessas alterações neuropsiquiátricas é que nós vamos fazer o diagnóstico. Mas nós estamos tendo agora diagnóstico de doença celíaca dos obesos. Então, aquela imagem que nós tínhamos do desnutrido, felizmente, é cada vez mais rara, mas nós sabemos que você é o que come, e muitas vezes, então, o paciente acha que se ele come normalmente, ele engorda, mas não é isso, ele tem um metabolismo alterado em relação à absorção do glúten. Então, nós temos aqui a dermatite herpetiforme, que mais do que a doença celíaca da pele, nós temos que pensar muito, muito bem que não é só retirar o glúten da dieta que essas lesões vão desaparecer. O que essa paciente sofreu de ter ido de médico em médico sem diagnóstico e o que ela traz de bagagem pela falta da estima normal, pelo aquilo que ela não se vestia de modo que aparecessem as lesões. Então, aqui nós temos que ser muito gastroenterologistas e também psiquiatras. Portanto, a conclusão dessa primeira parte é a anamnese detalhada e exame físico completo. Não esqueçam, hein? Boca também faz parte do aparelho digestório. Passando para os testes sorológicos, o que eu mais gosto é o antiglumígeno, mas ele é difícil de ser realizado porque ele é observador dependente. Mas nós temos os anticorpos transglutaminases que eu já mostrei, sempre fazemos uma determinação prévia de GA, e ele é realmente feito tanto para crianças quanto para adultos. E os planos de saúde cobrem esse exame. Não se faz o pedido de marcador DQ2 e DQ8 inicialmente para o diagnóstico de doença celíaca. O diagnóstico vai ser feito, então, pela clínica, pela sorologia e pela endoscopia com a histologia. Mas em casos em que nós desconfiamos que possa ser soronegativa, que nós já vamos ver, ou para diferenciar da sensibilidade ao glúten não celíaca, ou nos familiares de pacientes com doença celíaca e alguns grupos de risco, com algumas doenças autoimunes e algumas doenças genéticas. Chamo atenção para os familiares, porque então aquelas crianças que vão nascer de pai ou mãe celíaca,
poderão, então, se beneficiar se a gente fizer um estudo genético para não deixar de fazer o diagnóstico precoce de uma doença celíaca. Familiar que não tem DQ2 e nem DQ8 positivo não precisa ser investigado. Como aqui está mostrando, nós temos uma grande parte da população que tem o marcador e não é celíaco. Então, vai muito do tino clínico para a gente resolver se pega ou não pega a HLA. Chamo a atenção de vocês agora para um grande problema que é o diagnóstico diferencial, porque vocês vejam, os sintomas da doença celíaca são muito parecidos, com intolerância à lactose, frutose, insuficiência do pâncreas, supercrescimento bacteriano, etc. Então, aqui vale a pena você realmente verificar se não está havendo uma comorbidade e se você tem que ficar só com a dieta sem glúten ou tem que tomar outras providências. Vamos falar um pouquinho agora, para terminar, sobre a histologia, né? Mostrando aqui o PANI e mostrando aqui a nossa Vila Velha, no Paraná. Então, o que acontece? O glúten vai agindo e vai fazendo uma diminuição da altura das velocidades, fazendo uma hiperplasia nas criptas e fazendo um infiltrado inflamatório muito importante. Então, nós usamos a classificação de Marsh para as lesões da mucosa intestinal. E nós vamos, então, desde o tipo 0 até o tipo 3C, que é uma atrofia bastante importante, que nós vamos ver em seguida. Então, um bom patologista deve fazer isso, ele vai classificar que padrão é, e vai nos dar o número dos linfócitos intraepiteliais, que nós vamos ver que são importantes, porque o normal aqui na nossa tese foi até 24%. Então, nós temos que contar esses números, que é fácil numa histologia comum, e diferenciar em alguns casos. Por exemplo, nós temos aqui Marsh 1 e Marsh 2, e temos uma sorologia negativa, então nós teremos que ver em que o paciente vai se colocar, diagnóstico diferencial. Finalmente, eu estou querendo chegar rapidamente no consenso, é o que disse a Organização Mundial de Gastroenterologia. Nós temos aqui 4 tipos de conclusão. Primeiro, tem sorologia positiva, tem histologia positiva, doença celíaca confirmada. Mas, se nós temos sorologia negativa e a clínica foi sugestiva, mas a histologia foi positiva, nós teremos que verificar se não existe uma outra intericto. Mas poderá se tratar de um caso de doença celíaca soronegativa, veja esse trabalho recente que a gente publicou. Nesses casos, é imperioso determinar o HLA. Porque aí você não tem sorologia positiva por algum problema de transporte na mucosa, mas a genética é predominante. Outro problema seria se a sorologia é positiva, mas a histologia é negativa. Então, está bonita a histologia. Aí eu chamo a atenção, como eu já falei, sobre as hepatopatias, que vocês vão ver em seguida, e também são algumas doenças em que há necrose. E nós publicamos alguns trabalhos em que nós mostramos que a doença de Crohn pode dar sorologia positiva e não ter a característica na mucosa de doença celíaca. E, finalmente, se a sorologia for negativa e a histologia também negativa, não é doença celíaca e procure uma outra comorbidade, uma outra, vamos dizer assim, uma outra doença, seja ela do aparelho digestivo, seja ela uma doença sistêmica, com manifestações gastrointestinais. E encerrando, nós temos uma coisa muito prática. Veja bem, Catassi e Pazidama, que são 2 grandes estudiosos da doença celíaca, conhecidos de todos, eles colocaram uma coisa simples. Algumas regras são melhores do que aqueles algoritmos muito complicados que muitas vezes nós vemos nas manifestações que os pacientes reclamam. Por quê? Porque os autores colocam um algoritmo tão complicado que a gente não encaixa o paciente naquele algoritmo. Mas vejam se nós tivermos quadro clínico sugestivo, sorologia positiva e uma histologia compatível, nós teremos, então, uma grande possibilidade de realmente ser doença celíaca. Mas se nós juntarmos mais um item, a genética, aí, então, realmente nós poderemos fechar o diagnóstico. Só chamam a atenção para a resposta à dieta sem glúten. Quando eles publicaram, em 2010, eles publicaram que se nós tivermos 4 desses 5 itens, nós poderíamos fazer o diagnóstico de doença celíaca. Mas depois surgiu a sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, o indivíduo tira o glúten da dieta e realmente ele melhora. Então, temos que tomar muito cuidado com esses 5 passos
preconizado por tratar-se de fazendo, mas ainda é importante. Então, não esqueça, quadro clínico, sorologia, histologia compatível. Faz ou não faz a genética em casos importantes e não tirem o glúten sem antes fazer todo esse algoritmo que eu mostrei, que é realmente o nosso prático. E a mensagem final qual é? O diagnóstico de doença celíaca, ele é clínico e é o clínico aqui, ó, aquele que vai realmente direcionar toda a investigação. Em seguida, ele passa para o amigo imunologista, que ele vai realmente fazer a detecção dos autoanticorpos relacionados ao glúten e às doenças autoimunes. Em seguida, passa para o endoscopista, que nós vamos ver em seguida a apresentação, e quem realmente vai nos ajudar bastante vai ser o patologista. Então, esse grupo aqui faz com que a gente, como a gente brinca, é pinguim, mas nós não vamos entrar em fria, e vamos fazer o diagnóstico de doença celíaca. Muito obrigada, pessoal de Alagoas, que aqui está um calor danado, estou agora com 15 graus. Boa noite. Obrigada, doutora Lorete, pela sua apresentação brilhante. E agora passaremos para o próximo palestrante, que é o doutor Mauro William Bonato. Doutor Mauro é doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com tese em doença celíaca. Mestre pela Universidade Federal do Paraná. Especialidade em cirurgia geral, endoscopia digestiva, gastroenterologia. Professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nos falará sobre achados endoscópicos na doença celíaca. Com a palavra, doutor Mauro. Muito obrigado. Eu queria agradecer a doutora Eleusa, né? E os comentários da Maria Marta, que realmente o objetivo desse trabalho que a gente vai mostrar agora é justamente objetivando o diagnóstico, facilitar o diagnóstico da doença celíaca, que, como você disse, 80% é incógnito. No meu tempo, quando eu fiz o doutorado, era 95%, então está melhorando. E o objetivo, e a gente quer, com a doutora Lorete, que iniciou com a histologia lá quando ela estava na faculdade, ela me disse, né, que estudava já histologia, até teve contato com o Marsh, conheceu o Marsh, e nós, na carreira agora, no nosso final de carreira, a gente conseguiu macroscopia, que seria o diagnóstico macroscópico através da endoscopia. Então, vamos puxar aqui para o lado dos endoscopistas, né, a nossa importante participação em diminuir dessa obscuridade do diagnóstico, né? Aqui nós temos como diagnóstico o acompanhamento da atrofia da segunda porção do duodenal, que a gente acha que é a que funciona realmente, porque o duodeno muitas vezes tem metaplasia e você confunde. Então, nós temos aqui um algoritmo no final, para quem quiser, pode até imprimir esse quadro, nós fizemos um quadro para ilustrar. E o nosso objetivo futuro vai ser, para todas as SOBEDs dos estados, que eles divulguem essa maneira de diagnosticar, que já está no Atlas da SOBED, que está publicado, e a gente quer fazer uma validação externa. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a atrofia duodenal, avaliar tanto na doença celíaca em pacientes com dieta isenta do glúten, que é possível, né? Eu queria fazer um comentário aqui, porque a gente tem recebido pacientes que, depois de um ano de dieta isenta do glúten, pedem, puxa, eu queria saber se eu sou celíaco ou não sou celíaco. Então, cria o maior problema para a gente chegar a essa conclusão, se é ou não, porque ele não tem exames iniciais e, muitas vezes, já faz uma dieta rigorosa e aí todos os parâmetros, tanto sorológicos como a atrofia duodenal, que são os dois pontos fundamentais para o diagnóstico, né, objetivamente, né, fora a clínica, a gente não fica perdidos, né, sem diagnosticar. E aí, nesse estudo que nós vamos apresentar para vocês, seria um protocolo que nós iríamos apresentar a todos os médicos interessados, mais futuramente, hoje é só uma pitada, que ele mostrasse o seu trabalho através do Excel, né,
como que ele está vendo endoscopicamente e histologicamente, vocês vão ver no final, né? Aqui nós temos, então, a indicação da endoscopia, que pode, porque ele tinha exames alterados, né? Sorológicos alterados, ou o paciente tinha a clínica que mostrava sensibilidade, sintomas ao ingerir glúten, né? Ou o paciente veio para um exame de gastrite, vamos chamar a palavra que eu não gosto, mas dispepsia funcional, que lá no final, na rotina, você encontra a doença celíaca, né? Isso é bastante comum. Esse é o ponto fundamental que eu acho que nós temos que nos basear através desse método que eu vou apresentar. E também o acompanhamento da doença celíaca no diagnóstico e na dieta isenta do glúten, depois de 6 meses, 1 ano, quando as velocidades voltam ao normal. Então, esse é o objetivo de a gente visualizar o duodeno e diagnosticar na visão endoscópica. Aí nós podemos perguntar para o paciente nesse protocolo se a dieta é geral, se ele come de tudo, se ele está fazendo uma dieta parcial, se tem contaminação, né, quando ele quer ou não, às vezes come por querer, e se ele tem uma dieta isenta realmente rigorosa. E quando ele não come glúten, há quanto tempo ela tem essa dieta isenta do glúten? São pontos fundamentais. Aqui já foi falado pela doutora Loretti, muito bem, os exames sorológicos, né? Lembrando da dosagem do IgA total, que pode nos alterar esses parâmetros sorológicos. E aqui o diagnóstico, que seria sorológico e histológico confirma, sorológico positivo e histológico negativo, temos que repetir a biópsia, por isso que o endoscopista bem orientado e bem com os olhos e o cérebro já imaginando a atrofia, né, através do método que eu vou mostrar, ele não vai nem precisar repetir a biópsia, porque ele mesmo vai dizer. Então, eu quero dizer que nós, na endoscopia, bem treinados, nós podemos ajudar muito o patologista. E também o HLA DQ2 e DQ8 como desempate, quando vocês não têm negativo, praticamente em 95%, ou dependendo dos estudos, 97%, 93%, você afasta quando ele é altamente preditivo negativo, né? E quando o histológico e o sorológico são negativos, são todos ambos negativos. Então, eu estou fazendo um apanhado assim, bastante geral aqui, que já foi dissecado. E aí nós temos como marcadores no nosso estudo endoscópico, que é o nosso objetivo, esses marcadores que já foram descritos aqui, né? Perdas de pregas e Kerkeling, pregas denteadas, fissura entre as vilosidades, que são alguns marcadores que nós podemos detectar com nossos olhos no exame normal, né? Aglutinação, dando um aspecto hemosaico, que é um dos parâmetros do nosso estudo, vasos submucais visíveis, que não é tão importante, a gente não é tão valorizado, e micronódulos. Todos esses pontos são importantes, já descritos por Brock e Javary, olha, que não faz tanto tempo, né, pessoal? 30 e poucos anos, 1988 e 89. Então, nós temos esses marcadores há pouco tempo, e que são depois estudados e confirmados pela histologia com Marsh. Então, aqui é o básico assim que a gente tem. E aí, nesse protocolo, nós vamos ver se o endoscopista tem que tipo de aparelho, se ele tem zoom ou não, né? E todos esses exames são realizados com esses aparelhos, utilizando índigo carmim, que é o ponto fundamental, essa cromoscopia que nos diferencia em diagnosticar ou não a doença celíaca. Aqui eu só vou mostrar alguns trabalhos aqui de sensibilidade e especificidade desses marcadores que eu citei. Então, aqui tem 3, 6, 7, 8 estudos mostrando que esses marcadores são em torno de 90% a 100% sensíveis no diagnóstico. Então, quando nós encontramos esses marcadores, eles são de doença celíaca, não são de outras patologias, né? Isso é muito importante, que a gente, então, vai ter aqui na frente esses marcadores que são doença celíaca. Um exame com uma cromoscopia, mostrando aqui alguns nódulos, fissuras, aspecto hemosaico, que nós vamos ver mais um pouco, mais para frente, né? Esse é um aspecto de um aparelho comum que você tem na sua clínica, né? E que você apenas usando um corante índigo carmim, que eu vou descrever mais adiante, você consegue diagnosticar e ver esses marcadores descritos. Aqui com um zoom, se você tiver
aí o Olympus, né, esse particularmente, o 160Z, que é um aparelho fantástico, que eu acho que é um dos melhores aparelhos de endoscopia que tem, mesmo os 190 da Olympus, os outros Faces, etc., eles mostram, mas esse aparelho ele tem uma capacidade muito grande de visualizar, dando um zoom de mais de 170 e mais a cromoscopia, você, para duodeno, é fantástico. E lesões também de câncer precoce e outros que você quer definir, ou atrofias. Mas aqui dá para ver que realmente a doença celíaca nessa fase aqui grave, né, uma atrofia grave que tem aspecto em mosaico aqui das vilosidades, que define, então, endoscopicamente doença celíaca. E nós nos baseamos aqui pelos achados, pela descrição de Marsh da histologia. Com esse zoom, né, que a gente aplicava já faz 20 anos, começamos a imaginar aqueles aspectos, como que é uma doença celíaca, vou jogar um corante, então existiam outros, eu não vou descrever os corantes, são vários, mas o principal é o índigo carmim, né? Nem o azul de metileno não é bom, é usado até a água para você aumentar, né? Ou mesmo a cromoscopia pode ajudar, mas o índigo carmim é diferencial, é totalmente diferencial. Então, nós vimos aqui o aspecto normal, que seria aqui um pré-infiltrativo, que o diferencial daria pelas contagens de linfócitos intraepiteliais que nos ajudariam, né? Seriam aqueles pacientes que já foram diagnosticados de doença celíaca e estão numa recuperação das vilosidades, que eventualmente possa ter algum foco, alguma distorção das vilosidades, mas que basicamente ele é normal, seria o normal nosso. O tipo 1 é aqueles pacientes que têm o infiltrativo, tipo 1 de Marsh, e esses pacientes não têm um aspecto em mosaico que é o nosso diferencial. Então, quando a pessoa não tem no duodeno a atrofia em mosaico, a gente chama tipo 1, porque ele pode ter o mosaico tipo 2 ou tipo 3 que eu vou descrever. Então, o que é o mosaico tipo 2? O mosaico que daí é o tipo 2 aqui da classificação. Seria o mosaico que você ainda vê vilosidades, mas tem mosaico. Ele tem o mosaico, forma o aspecto em mosaico, pelo índigo carmim, que você espraia lá, né? Mas você vê que tem vilosidades. Então, você chama um moderado, diríamos assim, que seria mosaico com vilosidades, e que vai corresponder ao infiltrativo hiperplásico do Marsh. E aquele tipo 3, que é um mosaico que nós vimos na foto anterior, aquele que não tem mais vilosidades, que ele é totalmente em mosaico mesmo, e a superfície dele é plana, não tem vilosidade nenhuma, então se chama de plano, que corresponde ao flat, e o atrófico hipoplástico, de Marsh, né? Então, esses dois nós colocamos no tipo 3, porque não dá para você diferenciar esses dois na endoscopia. Então, essa base que nós tivemos com a doutora Loretti, estudando no início do nosso trabalho, foi fazer essa correlação, que nós fizemos vários tipos de tentativa de modificações. Vamos fazer tipo A1, A2, A3? Não. Simplificamos em tipo normal é o 0, quando você tem velocidades normais, o tipo 1 é quando tem focos de velocidades doentes, mas que não tem aspecto em mosaico. E se tiver mosaico, você vê, se tiver velocidade é tipo 2, e se não tiver velocidades é tipo 3. Então, ficou fácil. Mosaico é 2 e 3. E se não tiver mosaico é tipo 1. E normal não tem alterações das velocidades. Então, aqui estou falando exatamente o que eu disse agora, né? Então, sem formar mosaico, tipo 1, o tipo 2 forma mosaico que apresenta velocidades, e o tipo 3, formando mosaico com a ausência das velocidades. E aqui uma imagem colocando os 4 tipos que nós conseguimos progredir nessa atrofia, né, de um normal, que seria ali na superior, que vocês estão vendo o N, um aparelho normal vai ver dessa forma, jogando o índigo carmim, vai ver o aspecto das velocidades normais. O tipo 1, você vê um borramento, e com o zoom você vê eu botei o zoom embaixo, né, que as velocidades já estão um pouco aglutinadas, mas não forma mosaico. Ali no inferior esquerdo, nós temos o tipo 2, em que tem as velocidades em mosaico, que nós vemos na setinha vermelha, mas com o zoom lá embaixo,
e na histologia ele vê que tem aspecto em mosaico e visualiza ainda velocidades, né? Mas é um mosaico, diferente do tipo 1. E o tipo 3 é aquele mosaico extremamente atrofiado, né? Em que, não, que a velocidade desapareceu e aquele aspecto ali visível com facilidade, né? Apenas com o índigo carmim. A gente vê no N1, 2 e 3, que eu queria ressaltar para vocês, que é o aparelho que é comum para todo mundo, né? Agora, a gente tem o zoom, que facilita, e os aparelhos normais apresentam algum grau de zoom lá, né? Em algum deles, aumenta 2 vezes, 3 vezes. Então, você pode utilizar, em pacientes que você tem dúvida, usar o índigo carmim, mesmo sem ter o aparelho de magnificação, tá? E aí você tem dúvida, tem algum exame sorológico, pode ter certeza que você vai encontrar alguma alteração nas velocidades. Se tiver alteração sorológica, eu bato o martelo aqui e digo, vai achar alguma alteração, né? Então, como eu disse, repetindo, a gente tem no dia a dia, qualquer suspeita que você acha que tem algum marcadores daqueles descritos, você joga índigo carmim, não fica com medo porque você vai ter surpresa. Então, o índigo carmim é o ponto fundamental. É muito importante. Se você tiver zoom, ótimo. Se não tiver, mas esse daqui é o ponto fundamental. Aí, a endoscopia habitual, nós usamos o Buscopan como sedação, né, composto, porque ele dá uma diminuição do movimento do peristaltismo do duodeno, e você fica com uma facilidade em visualizá-lo e fotografá-lo. Passagem de um catéter, que eu vou mostrar no final, para quem quiser saber a origem do catéter spray, né? Qualquer catéter spray, que ele vai formar um spray ali com índigo carmim, 5 ml apenas, você joga na segunda porção, ele tinge o duodeno e você consegue, então, fotografar a primeira e segunda porção e consegue, então, com esses dados que eu coloquei para vocês, fazer, então, biópsias bem direcionadas nos pontos e diferenciar se é tipo 2, se é tipo 3, se é tipo 1, é normal, né? Aí nós temos, então, essa metodologia diagnóstica. E aqui, mostrando para vocês, inicialmente, um duodeno que vai ser borrifado com índigo carmim, um duodeno normal, né? Que inicialmente vai borrifar sem fazer zoom, sem nada. Vocês observem que a gente consegue ter fantástico assim a superfície. Olha, você consegue determinar se tem ou não atrofia só com o índigo carmim. Agora, se você tiver o zoom, você vai ter um aspecto da velocidade bem detalhada, né? Que seria maravilhoso se todos tivessem esse aparelho. Vejam só as velocidades que você consegue ver focos mínimos, mínimos e mínimos de alterações, né, das velocidades. E agora, vamos borrifar o índigo carmim num paciente com doença celíaca tipo 3, né, aquele, olha, com aspecto em mosaico, como nós comentamos, olha só, com aparelho comum, eu não estou dando zoom nem nada, aparelho comum, vejam como é, o índigo carmim te dá um detalhe assim da mucosa, e agora com zoom, é claro. Esse é o tipo 3, aquele que já você não enxerga mais velocidade, né? É fantástico esse método, e como a doutora Maria Marta falou, nós podemos diminuir esses 80% muito mais, se nós tivermos esse estudo multicêntrico, onde todos vão avaliar, como vocês vão ver daqui um pouquinho. Então, aqui, finalizando já, nós temos essa enteropatia, né, que é uma das condições de diagnóstico e acompanhamento da atrofia, né, que você vê normalização das velocidades após uns 6 meses, 1 ano, dependendo da gravidade do diagnóstico inicial, né, que geralmente, quando tem o diagnóstico inicial, ele ainda está em dieta com glúten, né, não tirou o glúten da dieta. Aqueles que tiraram há pouco tempo, ainda é possível diagnosticar, mas aqueles que tiraram por 1 ano, a gente fica realmente com dificuldade. Então, vamos lá. Aqui mostrando um aspecto antes e depois. Então, velocidades alteradas ali naquela imagem grande, né? E depois, o mesmo índigo carmim, só está um pouco descorado, mas mostrando que com aparelho comum, ele é antes e depois da dieta isenta do glúten. E agora vejam com um zoom, né? Com o zoom fica totalmente diferente. Então, você tem as velocidades alteradas tipo 3 ali, que são com mosaico sem velocidades visíveis, e depois a recuperação das velocidades. Bom,
Como nós vimos, nós então podemos fazer uma avaliação endoscópica e histológica, né, organizada. Aí nós podemos enviar as biópsias orientadas conforme o esquema abaixo. Como eu disse para vocês, nós temos o tipo 1, que seriam focos de atrofia, o tipo 2 e o 3 são formação em mosaico, sendo que o 2 é mosaico onde aparecem as vilosidades e o 3 é mosaico que não aparece as vilosidades. Mas, como eu disse, no tipo 1, veja aí, esses são papeizinhos que nós vamos botar no nosso consultório de endoscopia, lá no nossa sala de endoscopia, para mandar para o patologista dessa forma. No tipo 1, o tipo 1 vai ter focos de atrofia, e esses focos podem ser tipo 2 ou tipo 3, concordam? Porque ele não é mosaico, ele tem partes normais. E aí a gente vai colocar 2 biópsias ali no tipo 0, que é o normal, e vai dizer, aparentemente eu vejo macroscopicamente 50%, 70% normal. Ah, tem focos tipo 2, mas o tipo 3 geralmente é menos frequente no tipo 1, né? Vai aparecer mais foco tipo 2, quando o paciente ainda está em recuperação daquelas atrofias mais graves. Então, esse daqui é o papelzinho do tipo 1, que não é mosaico. E quando você apresenta, quando se apresenta lá no índico carmim mosaico, aí você vai usar o tipo 2 quando tem velocidade e o 3 quando não tem. Então, estou insistindo aqui, né? Porque ele está, para vocês fixarem isso, para a gente, então, fazer dessa forma. A gente tem ali a biópsia tipo 2, né, que é o mosaico com velocidades, né, a gente tem a foto do lado para você identificar, né, você põe as biópsias no tipo 2. E se for o tipo, e no patologista, ele vai ter que nos dar. Esse papelzinho seria o que o patologista vai nos informar. Linfócitos intraepiteliais, qual é a porcentagem ali, atrofia, se tem ou não tem, e criptas hipertróficas, se tem ou não tem. São 3 pontos fundamentais que o patologista, que alguns deles poderiam estar com a gente hoje, devem avaliar para nós recebermos isso, para depois fazermos a comparação na recuperação do paciente. No tipo 2. No tipo 3, da mesma forma. Né? A gente biopsia, manda para o patologista essa alteração com cromoscopia com índico carmim, que é grave, né, tipo 3, atrofia grave sem velocidades, mandamos para ele os 4 fragmentos e ele nos dá linfócito intraepitelial, atrofia e criptas. Então, ele vai avaliar também, naquele caso, e vai nos ser objetivo, né, na avaliação, né, de uma forma bem clara e objetiva. E aqui o tipo 1 vai ter foco tipo 0, vai ter focos tipo 2 ou 3, aqui eu botei uma porcentagem fictícia, né, e o patologista vai ter que fazer de cada segmentinho desse, do 0 vai descrever linfócitos, atrofia, cripta, do tipo 2, se tiver, ele vai descrever linfócitos, atrofia ou cripta, se for tipo 3, linfócitos, atrofia e criptas. E aí, você pode também fazer análise do estômago e, como para sistema Sidney, né? Corpo e antro, você manda também do estômago para complementar esse estudo. E aqui nós fizemos, para finalizar, o algoritmo, em que os da esquerda, os 3 papeizinhos ali, o do 2 e do 3, é um papelzinho só que você vai ter, que vai colocar se é 2 ou 3, né? E o tipo 1 que vai ter 0, 2 e 3. E no lado direito você vai ter o que o patologista vai nos informar, né? Como eu já citei ali. Então, esse folder, esse algoritmo aqui, já tem com a Eleus, eu deixei com ela, já tem um link lá, que você pode, inclusive, imprimir isso aí e deixar lá na sua sala de endoscopia para se basear, para enviar para o patologista. E aqui no final tem também eu vou deixar com ela, aí tem na apresentação, o catéter que a gente utiliza e pode reutilizar, ele é reutilizável, né? É muito importante porque ele é muito caro. Se você for comprar para usar uma vez, não, mas é muito caro. E em termos de plano de saúde, eles pagam para a gente a cromoscopia e magnificação. Então, compensa, você tem uma recompensa por esse trabalho, porque demora mais o exame, né? Você faz o Propofol, faz o Buscopan, demora um pouquinho mais, mas com o tempo fica muito fácil e não suja a sala, não fica bagunçando igual o azul de metileno. Ele é lavável, não mancha nada, sabe? E se vocês quiserem mais imagens de doença celíaca, quiserem complementar, assim, esse trabalho,
a gente tem o trabalho aqui com a doutora Lorete, como vocês estão vendo aí, que tem várias imagens lá, e esse algoritmo não está exatamente lá, mas ele tem as imagens que eu coloquei aí, tá? Então, era essa a ideia, assim, bem objetiva e clara que eu queria passar para vocês, tá? Muito obrigado pela oportunidade de divulgar essa forma de diagnóstico, né, que os endoscopistas muitas vezes têm dificuldades, né, de dizer se é ou não é doença celíaca para o patologista, porque ele também tem que receber a informação, né? Às vezes ele recebe muitas biópsias lá do duodeno e fala, puxa, será que ele viu alguma coisa? Eu não estou vendo bem aqui, porque a biópsia, nós já tentamos orientar a biópsia para tentar a velocidade inteira. De várias formas, nunca conseguimos que o patologista fizesse o comprimento da velocidade, né? Muito raro ele conseguir a velocidade inteira, se ela está curtinha, se ela está com hiperplasia, exatamente como ela é ali, né? Porque a biópsia vai pegar lateralmente, não vai pegar ela de uma forma técnica ali, né? Que ele consiga ver de a forma inteira. Era isso, pessoal. Obrigada, doutor Mauro William Bonato, excelente explanação. Tenho certeza que todos aprenderam mais um pouco sobre o tema. Próxima palestrante, também de suma importância para nosso aprendizado, doutora Débora Terrabuio, médica assistente do Ambulatório de Doenças Autoimunes e Metabólicas do Fígado, do Hospital das Clínicas da USP, coordenadora clínica do transplante hepático do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nos falará sobre doença celíaca e relação com a hepatite autoimune. Com a palavra, a doutora Débora Terrabuio. Bom, boa noite. Alguém só pode confirmar para mim se a tela está compartilhada? Está sim. Bom, queria agradecer o convite da Leila para vir falar sobre o acometimento hepático na doença celíaca, e queria agradecer a Marta também pelas palavras e dizer que é um prazer estar aqui com gente tão entendida no assunto. Espero que eu possa dar minha contribuição em relação ao acometimento hepático. Então, aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse a respeito dessa apresentação. Não, agora são 8h30. A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do acometimento hepático na doença celíaca, a fisiopatogenia do acometimento hepático, a relação entre as doenças autoimunes do fígado e a doença celíaca, outras formas de acometimento hepático e as conclusões. Então, como os apresentadores previamente já comentaram, a gente sabe que a doença celíaca é uma doença que tem um acometimento sistêmico, e o acometimento hepático é um dos órgãos o fígado é um dos órgãos que podem estar acometidos pela doença celíaca. Então, são encontradas elevações de enzimas hepáticas em 40% dos adultos e 54% das crianças. Aqueles pacientes que têm doença celíaca têm um maior risco de doença hepática, que pode chegar em até 6 vezes, quando comparado com a população geral, e apresentam também um aumento do risco de óbito por cirrose hepática, que em alguns estudos chega até 8 vezes, quando comparado com a população geral. Além disso, nós sabemos que 9% dos casos de elevação de enzimas hepáticas criptogênica podem estar relacionados a uma doença celíaca, e a doença hepática, isoladamente, aumenta o risco de detecção de doença celíaca em até 6 vezes, quando comparado com a população geral. E qual que é a fisiopatogenia desse acometimento? A associação entre a ingestão de glúten e a lesão hepática, ela pode ser confirmada porque vários desses pacientes evoluem com melhora das enzimas hepáticas após uma dieta isenta de glúten. Essa melhora costuma acontecer em até 75%, 95% dos casos em até 1 ano de dieta. E o que a gente observa é que aqueles pacientes com alteração de enzimas hepáticas, eles têm um aumento mais importante da permeabilidade intestinal, quando comparados com aqueles que não têm doença hepática, e esse aumento da permeabilidade intestinal, ele se associa com uma circulação portal de toxinas,
antígenos, citocinas e até formação de autoanticorpos em pacientes geneticamente pré-determinados, levando a uma lesão hepática. Então, quais são os principais achados? O achado mais comum do acometimento hepático na doença celíaca são elevações das transaminases, habitualmente em valores abaixo de 5 vezes o normal. Pode ser encontrado um aumento isolado da fosfatase alcalina em até 20% dos pacientes, mas é necessário, nesses casos, descartar o hiperpara secundário. Habitualmente, a bilirrubina e a gama-GT são normais, e no ultrassom são achados esteatose hepática ou sinais de hepatopatia crônica. Nesse quadro, no canto inferior da tela, nós podemos notar que até 57% dos pacientes podem apresentar alterações de enzimas hepáticas e que eles normalizam essas enzimas em até 96% dos casos depois de 1 ano de dieta isenta em glúten. Além disso, em alguns casos, nós podemos abrir mão de indicar uma biópsia hepática, lembrando que os achados histológicos são extremamente variáveis, eles são muito inespecíficos, e nós indicamos biópsia hepática quando o paciente não apresenta melhora das enzimas com a dieta isenta em glúten, quando ele apresenta um aumento de enzimas canaliculares, que não é a forma mais comum de apresentação, ou quando há suspeita de coexistência com alguma outra doença hepática crônica. E quando nós devemos suspeitar de doença celíaca nos nossos pacientes hepatopatas? Mulheres com hipertransaminemia criptogênica, que você já descartou outras causas de hepatopatia, quando houver associação com dermatite herpetiforme, histórico familiar de doença celíaca, pacientes que têm alteração de hábito intestinal ou sintomas de flatulência, ou até aqueles sintomas, como já foi mencionado anteriormente, aqueles sintomas dispépticos que são refratários ao tratamento habitual, pacientes com anemia ferropriva, pacientes que apresentam na histologia hepática, durante a investigação da doença hepática, hiperplasia nodular regenerativa, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais adiante, e nosso serviço também já tem uma publicação de ocorrência de síndrome hepatopulmonar em pacientes com hiperplasia nodular regenerativa e doença celíaca. Então, a gente também acaba investigando nesses pacientes a presença de doença celíaca. Então, eu vou começar falando agora sobre a relação entre a doença celíaca e as doenças hepáticas autoimunes. E vou falar sobre a CBP, sobre a autoimune e sobre a colangite esclerosante primária. Na colangite biliar primária, foi vista uma prevalência aumentada em até 2 a 3 vezes em pacientes com doença celíaca. E nessa população de doença celíaca, a gente pode encontrar CBP em até 3% dos casos. A prevalência de doença celíaca em pacientes com CBP pode chegar até 7%. E quando é que nós devemos suspeitar? Naquele paciente que não normalizou as enzimas hepáticas depois de dieta isenta em glúten. Lembrando que a própria dieta isenta em glúten na CBP pode resultar em melhora das enzimas canaliculares. E essa é uma revisão sistemática mostrando em diferentes casuísticas de CBP a positividade da sorologia, que é habitualmente um pouco mais alta do que a biópsia confirmatória, que aqui é que de fato temos o diagnóstico de doença celíaca, podendo variar na literatura de 1 até 7% de ocorrência de doença celíaca em casuísticas de CBP. Além disso, tem essas 2 grandes cortes, essa daqui, uma corte de pacientes da Suécia e da Suíça, que avaliou 8.600 pacientes com doença celíaca e encontrou uma prevalência de CBP 20 vezes maior que a população geral. Por outro lado, nessa casuística da Inglaterra, comparando 4.600 pacientes com doença celíaca, que foram comparados com 23 mil pessoas saudáveis, pareadas por idade e sexo, a prevalência de CBP foi um pouquinho mais baixa, aumento de um risco de 3 vezes, e a gente pode ver que essa prevalência ainda assim é pequena. De qualquer forma, no nosso serviço, a gente tem por rotina pesquisar os autoanticorpos, né, da doença celíaca, anti-endomísio e ou antitransglutaminase, em todos os pacientes que têm o diagnóstico de colangite biliar primária.
E aqui um caso da nossa casuística, uma paciente que tinha esses achados evidentes de uma doença biliar, com a presença de chantelasma, esse depósito de colesterol aqui na palma das mãos, uma paciente que apresentava uma colestase evidente nos exames laboratoriais, que tinha um antimitocôndria negativo, mas tinha um padrão de FAN que se associa ao diagnóstico de colangite biliar primária. Nos achados histológicos, foi confirmada o diagnóstico de colangite biliar primária, e essa paciente, apesar de nós fazermos de rotina a pesquisa de doença celíaca, essa paciente tinha sintomas gastrointestinais, ela vinha sendo tratada como uma síndrome do intestino irritável, mas quando nós fomos investigar, ela teve o diagnóstico de doença celíaca, e foi muito interessante. Essa paciente, eu comecei a atendê-la assim que eu cheguei no HC em 2005, e ela tinha recém-transplantado, e ela estava numa fase com uma imunossupressão bem alta do pós-transplante, e ela teve uma remissão completa dos sintomas gastrointestinais, negativou os autoanticorpos, a endoscopia normalizou, e com o passar do tempo do transplante que nós fizemos, a diminuição da imunossupressão, ela não era uma paciente muito aderente à dieta, ela teve recidiva dos sintomas gastrointestinais, recidiva da positividade do anticorpo antitransglutaminase e voltou a alterar a histologia do adenal. Então, esse é um caso que a gente acha bastante interessante. Em relação à hepatite autoimune, a prevalência de doença celíaca em pacientes com hepatite autoimune pode chegar até 6%. A doença celíaca pode estar associada à hepatite autoimune tipo 1 e tipo 2, não há um subtipo preferencial, e na nossa casuística, os pacientes, nós temos 5 ou 6 casos, todos esses casos tinham positividade do anticorpo anti-SLA, exceto um deles. Então, a gente valoriza muito a positividade do anti-SLA. Nos nossos pacientes com autoimune, a gente dá uma preferência por investigar a doença celíaca nesses casos. Aparentemente, há uma maior associação do HLA-DQ2 com o HLA-DR3, que justamente é um dos HLAs que mais se associam com a hepatite autoimune, e da mesma forma que na CBP, nós devemos suspeitar quando os pacientes não normalizam as enzimas hepáticas depois de uma dieta isenta em glúten. E esse foi um estudo que foi publicado recentemente, agora em 2021, que é uma revisão sistemática de 8 estudos com mais de 500 pacientes com doença celíaca, e o que eles observaram é que a prevalência de doença celíaca na hepatite autoimune foi maior quando comparado com a população geral, 3,5% versus 1%. E esse é um exemplo também da nossa casuística de uma paciente que foi admitida no serviço com aumento de enzimas hepáticas de transaminases quase 20 vezes o valor normal, portadora de uma hipergama-globulinemia de 2,8 para um normal de até 1,5 e positividade do anti-SLA. Ela tinha os outros autoanticorpos que nós pesquisamos rotineiramente, marcadores de autoimune tipo 1 e tipo 2 negativos. E a biópsia, ela teve um quadro grave, com alteração de RNI, não chegou a apresentar critérios para hepatite fulminante, e a biópsia veio uma necrose hepática submaciça. E, posteriormente, essa paciente, embora ela não tivesse sintomas gastrointestinais, foi dado o diagnóstico de doença celíaca. A terceira doença autoimune que eu vou comentar é a colangite esclerosante primária, e o diagnóstico de CEP na população com doença celíaca é semelhante ao realizado na população geral, e é muito interessante que tem relato de casos com CEP, doença inflamatória intestinal e doença celíaca. A gente tem um caso aqui no HC que foi transplantado recentemente de um paciente jovem do sexo masculino que tinha uma elevação de transaminases, tinha o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, e na nossa investigação de rotina, foi feito o diagnóstico de doença celíaca, obviamente, com confirmação com a biópsia intestinal. E, normalmente, há uma melhora das enzimas hepáticas também com a dieta isenta em glúten. E esse foi um estudo de base populacional
que encontrou uma prevalência de colangite esclerosante primária em pacientes com doença celíaca que pode chegar até 8 vezes o valor normal. Lembrando que esse estudo de base populacional era um estudo de registro em que havia dependência do CID informado pelo médico. Então, eles não sabem se essa é uma associação casual e se essa associação, de fato, foi tão alta, chegando até a 8 vezes quando comparado com a população geral. E uma coisa que eu gostaria de perder tempo fala a importância do diagnóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica, seja no seu espectro de esteatose hepática, seja no seu espectro de esteatohepatite não alcoólica em pacientes com doença celíaca. Então, eu vou começar falando um pouquinho, alguns dados clínicos dos pacientes com doença celíaca. A Lorete falou na aula dela, e eu acho importante também a gente lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, até 27% dos pacientes tinham IMC acima de 25 ao diagnóstico da doença celíaca. Então, a gente tem que lembrar que não é porque o paciente tem sobrepeso ou ele é obeso que o diagnóstico de doença celíaca está excluído. A gente tem uma paciente aqui no HC que veio encaminhada para a gente como se fosse uma hepatite autoimune refratária. Ela tinha um IMC com indicação já de cirurgia bariátrica, e quando nós fomos revisar o diagnóstico, na realidade, a gente acredita que ela tem uma esteatohepatite não alcoólica e uma doença celíaca. Então, a gente tem que lembrar que não necessariamente esse paciente tem que ter um IMC baixo para o diagnóstico. Nesse estudo indiano, quase 55% dos pacientes sem tratamento tinham IMC dentro do normal, mas quase 10% tinham sobrepeso ou obesidade. E nessa casuística aqui também americana, foi encontrada sobrepeso ou obesidade ao diagnóstico da celíaca, então antes da dieta, em até 44% dos pacientes. E nos diferentes estudos, a dieta isenta em glúten se associou tanto com perda quanto com ganho de peso. E o que é mais interessante mencionar é que, com a dieta isenta em glúten, houve um aumento na maioria dos estudos da ocorrência de síndrome metabólica, de 2% ao diagnóstico para até 30% depois de 1 ano de dieta isenta em glúten. Talvez porque essa dieta tenha um teor mais alto de carboidratos, alimentos com alto índice glicêmico e presença de gorduras saturadas. Além disso, nos pacientes que têm uma desabsorção, a melhora da absorção com a dieta isenta em glúten também pode se traduzir em ganho de peso e em aumento da prevalência da síndrome metabólica. E aqueles pacientes que apresentam doença hepática gordurosa não alcoólica, quando comparados com aqueles que têm apenas doença celíaca, sem a doença hepática gordurosa não alcoólica, eles apresentam maior grau de aumento da permeabilidade intestinal e uma maior prevalência de supercrescimento bacteriano. Logo, na maioria dos estudos, foi encontrado em pacientes com doença celíaca um aumento do risco de até 3 vezes de ocorrência de doença hepática gordurosa não alcoólica. E um achado interessante é que nos pacientes com NASH de difícil tratamento, naqueles que não normalizam enzimas hepáticas, não conseguem controlar a síndrome metabólica, a doença celíaca foi encontrada em quase 4% durante a investigação. E na literatura, parece haver aumento, um risco relativo que pode chegar até 2,8 vezes de ocorrência de doença hepática gordurosa não alcoólica em pacientes com doença celíaca. Esse é um estudo bastante interessante, que eles dividiram os pacientes em 2 grupos. Então, o primeiro grupo, eles avaliaram a presença de síndrome metabólica e doença hepática gordurosa não alcoólica ao diagnóstico da doença celíaca e depois de 1 ano de dieta isenta em glúten. E esse grupo correspondeu a 44 pacientes. Um segundo subgrupo fez a mesma avaliação, não foi feita ao diagnóstico, foi feita apenas depois de 1 ano de dieta isenta em glúten, e esse era o maior grupo. E o que eles observaram no grupo 1, que eu acho que é o mais interessante, é que com a dieta isenta em glúten, houve um aumento do sobrepeso e da obesidade de 13% para 25%, um aumento da prevalência de síndrome metabólica de 11% para 18%, o CAP
também sofreu um aumento na elastografia hepática, mostrando maior depósito de gordura depois da dieta isenta em glúten, embora a rigidez que reflete a fibrose hepática tenha se mantido estável. E a esteatose hepática aumentou de 14% para 29%, a maioria dos casos leve ou moderada. E no grupo 2, que foi avaliado apenas uma vez, depois de 1 ano de dieta isenta em glúten, a gente vê que 26% quase dos pacientes eram obesos, 26% tinham síndrome metabólica, 23% esteatose, sendo que desses casos, quase 10% tinham esteatose grau 3. Então, é importante que a gente fique atento na presença de doença hepática gordurosa não alcoólica, não apenas no diagnóstico, quanto ao longo do segmento dos nossos pacientes. E aqui eu vou parar um pouquinho para falar com vocês sobre a presença de hipertensão portal em pacientes com doença celíaca. Então, esse estudo foi bastante interessante, ele avaliou 2 subgrupos de pacientes. Um primeiro grupo que tinha doença hepática crônica com hipertensão portal, de etiologia definida, fosse vírus B e C, síndrome de Budd-Chiari, hepatite autoimune, hipertensão portal por causa criptogênica e ingestão de álcool. E um segundo grupo, com 82 pacientes, de portadores de hipertensão portal não cirrótica e obstrução extrahepática da veia porta. E o que eles encontraram nesses pacientes, quase 500 pacientes, que 29 deles tiveram diagnóstico de doença celíaca, sendo a maioria deles no grupo de hipertensão portal não cirrótica. No grupo com etiologia definida, foram 13 casos de cirrose hepática criptogênica, 2 vírus B, 1 Budd-Chiari e 1 hepatite autoimune. Já no grupo de hipertensão portal não cirrótica, foi encontrada a fibrose portal não cirrótica em 11 e obstrução da veia porta em apenas 1 caso. Então, a gente tem que ver se nessa população aqui, se nós não poderíamos fazer o diagnóstico de uma hiperplasia nodular regenerativa. E o que nós podemos observar é que aqueles pacientes de hipertensão portal não cirrótica tinham uma melhor função hepática que aqueles cirróticos. Além disso, eles tinham níveis de enzimas hepáticas menores, valendo a observação de uma discreta elevação de fosfatase alcalina, e em 60% dos casos, o diagnóstico da doença celíaca e da hepatopatia foi simultâneo. Então, em relação àqueles que tinham hipertensão portal mais doença celíaca, a principal causa foi a cirrose criptogênica e, em segundo lugar, a hipertensão portal não cirrótica, sendo que a maioria dos pacientes já foi diagnosticado com a doença celíaca e hepatopatia com a presença de ascite. E na endoscopia digestiva alta, caracterizando a hipertensão portal, a presença de varizes gastroesofágicas na maioria dos casos, ou gastropatia da hipertensão portal, com os achados mais frequentes da doença celíaca. E essa é uma publicação do nosso grupo, que eu comentei com vocês anteriormente, de 5 pacientes portadores de hipertensão portal, que vieram inicialmente no ambulatório de fígado pela hepatopatia crônica. Alguns desses pacientes foram diagnosticados por hemorragia digestiva alta, presença de ascite, pancitopenia com esplenomegalia. A suspeita de doença celíaca se deu em 2 casos por anemia, em 1 caso por diarreia, em outro caso, pelos achados endoscópicos em paciente assintomático e sintomas dispépticos com diagnóstico de síndrome do intestino irritável em 1 caso. Desses 5 casos, 3 tinham acometimento pulmonar, 2 síndromes hepatopulmonar e 1 portopulmonar. E o mais interessante, alguns desses pacientes tinham a positividade do anticorpo anticardiolipina, que já foi descrito em associação com a doença celíaca em um estudo prévio de 2004. E todos esses pacientes tiveram resposta ao tratamento dietético, mas como vocês vão ver mais adiante, nem todos eles apresentaram normalização da função hepática. E aqui é o relato dos 5 casos, embora esses pacientes, em alguns casos, tivessem a positividade dos autoanticorpos, todos eles fizeram biópsia hepática e nenhum deles foi dado o diagnóstico de hepatite autoimune. O que nós podemos observar é que houve uma redução das aminotransferases com a dieta isenta em glúten, e observem que esses pacientes tinham elevações mais significativas de fosfatase alcalina e gama-GT, que também melhoraram com a dieta isenta em glúten.
Por outro lado, nós observamos que a função hepática refletida pela albumina, pelo RNI e pela bilirrubina não sofreu uma alteração significativa com a dieta isenta em glúten. E esse é um dos exemplos de um desses casos, uma paciente que tinha uma discreta elevação de enzimas hepáticas, mais às custas de enzimas canaliculares, com hepatomegalia significativa, e esse achato aqui de baqueamento digital. Essa paciente evoluiu ao longo do segmento clínico com quadro de dispneias e sócios e foi dado o diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. E na histologia hepática, então, o diagnóstico dela foi de uma hiperplasia nodular regenerativa, então é uma hipertensão portal não cirrótica, que costuma se associar à ocorrência de síndrome hepatopulmonar. Em relação às hepatites virais, em relação ao vírus C, não há uma clara associação entre o vírus C e a doença celíaca. Tem alguns estudos evidenciando aí uma prevalência próxima de 1%. O que eu achei interessante de mencionar é a influência do interferon, levando a que pacientes que tivessem uma doença celíaca oligossintomática, frente ao estímulo do interferon, que passem a apresentar os sintomas e tenham o diagnóstico de doença celíaca. Em alguns estudos, foi questionado se a doença celíaca poderia ser uma manifestação autoimune associada ao vírus C, mas na maioria dos estudos não foi encontrada essa associação. E em relação ao vírus B, como a doutora Loretti já mencionou anteriormente, uma predisposição genética para uma não resposta à vacina contra a hepatite B, que melhora após a dieta isenta em glúten, mas também sem uma clara associação entre a hepatite B crônica e doença celíaca. E outras formas de apresentação, como a ocorrência de hepatites agudas graves em pacientes que não preenchem o critério de doença celíaca e que normalizam a bioquímica apenas com a dieta. Esse é um caso bastante interessante. Eu comecei a atender essa paciente num hospital fora aqui do HC. Ela deu entrada no hospital que eu trabalhava, com uma hepatite aguda, ictérica, com um aumento do RNI, e ela tinha uma exposição à tinta. Toda a investigação tinha pintado a casa recentemente, antes da apresentação da icterícia. Essa paciente tinha todas as sorologias virais negativas. Nessa época, no hospital que eu trabalhava, a gente não conseguia fazer a pesquisa dos autoanticorpos hepáticos, e eu acabei trazendo o sangue dela aqui para o HC. Enquanto isso, era uma paciente com a hipótese de uma hepatite aguda por tinta, ela não tinha hipergama, não tinha FAN reagente, e a gente acabou dando corticoide numa tentativa de levar uma melhora da insuficiência hepática. Quando ela veio fazer esses autoanticorpos no HC, o Eduardo, que na época era responsável pela rotina dos autoanticorpos, encontrou que ela tinha um antirreticulina, que foi um dos primeiros anticorpos pesquisados na doença celíaca na década de 70. Baseado no encontro dessa positividade em cortes de fígado e rim de rato, a gente acabou fazendo uma pesquisa do antiendomísio, que foi negativo. Posteriormente, a gente convocou essa paciente para vir para o HC e ela tinha deficiência de GA. Essa paciente foi submetida a uma biópsia, a endoscopia digestiva alta, com biópsia, foi confirmada a doença celíaca, e foi muito interessante porque ela teve uma melhora da função e das enzimas hepáticas com o uso do corticoide, mas era uma paciente jovem, ela não aceitou muito bem o uso do corticoide, não aceitou muito bem o diagnóstico de doença celíaca, e ela acabou abandonando o segmento. A gente tentou entrar em contato com ela algumas vezes, sem sucesso. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou quase acabando, quais são os diagnósticos relacionados à doença celíaca no nosso ambulatório. Lembrando que a gente partiu do fígado para dar o diagnóstico da doença celíaca. A maioria dos casos, então, não fez biópsia e foi diagnosticada a doença celíaca por uma hipertransaminemia criptogênica. Em segundo lugar, casos de hipertensão portal não cirrótica, em que a gente não encontra, obviamente, trombose do eixo porto-mesentérico, e depois esteatohepatite não alcoólica. E tem um caso muito legal aqui, que eu até deixei em negrito para eu lembrar, de uma paciente do meu consultório, que ela veio, investigou doença celíaca por um aumento criptogênico de enzimas hepáticas. O colega chegou a biopsiar,
e ela tinha, de fato, uma esteatohepatite não alcoólica, ela vinha em melhora das enzimas hepáticas, que chegaram até 300, com a dieta isenta em glúten. A biópsia não tinha absolutamente nenhum achado de autoimune, mas qual não foi a minha surpresa quando ela começou a acompanhar comigo, quando a gente viu que na histologia hepática ela tinha depósito de glóbulos hialinos, PAS positivos, diástase resistentes, que são sugestivas de deficiência de alfa-1 antitripsina. A gente acabou pedindo a dosagem da alfa-1 antitripsina, que veio baixa, a paciente não tinha nenhum sintoma pulmonar, e, na realidade, ela tem esteatohepatite não alcoólica, doença celíaca e deficiência de alfa-1 antitripsina, que foi confirmado pela parte genética. E essa é a casuística do ambulatório de intestino. Então, o que foi que eles encontraram naqueles pacientes com doença celíaca, partindo do oposto, então, e aqui vão meus agradecimentos para a doutora Luísa, que contribuiu para esse levantamento. Foram 177 pacientes com doença celíaca num período de segmento de quase 20 anos, com idade diagnóstica de perto de 40 anos, e com a diarreia como sintoma mais comum para o diagnóstico da doença celíaca. 22% dos pacientes tinham alteração hepática e 25 deles, que é a maioria, a doença hepática crônica foi a primeira manifestação. Então, dos pacientes que tiveram doença celíaca, o acometimento foi de quase 23%, e os dois acometimentos mais comuns foram doença hepática gordurosa não alcoólica e hepatite autoimune, sendo que 40% deles já tinham cirrose hepática ao diagnóstico da doença celíaca. Embora a gente saiba que o acometimento hepático seja muito comum na doença celíaca, como eu demonstrei nesses estudos anteriormente, eu fiquei feliz de ver que nessa casuística, publicada em 2020 no JAMA, com uma grande casuística de doença celíaca, que foram comparados com controles saudáveis, foi visto um aumento da mortalidade nos pacientes com doença celíaca, mas a alteração hepática não foi uma causa significativa de mortalidade. Para finalizar, frente ao diagnóstico de uma doença celíaca, deve-se fazer um screening para alteração de enzimas hepáticas. Se a enzima hepática estiver alterada e ela normalizar com a dieta isenta em glúten, deve ser mantido um segmento. Se as enzimas não normalizarem, a gente sempre deve descartar a associação com doenças autoimunes e outras doenças hepáticas crônicas. Nós devemos sempre avaliar a adesão à dieta isenta em glúten e aí repetir os autoanticorpos, reavaliar a biópsia duodenal, mas é importante a gente descartar outras hepatopatias. Eu gostaria de finalizar, pedir desculpa se eu passei do tempo, eu não consigo ver aqui a minha tela, e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada, Débora. Excelente explanação. Tenho certeza que todos aprenderam muito neste momento com sua aula, que foi muito esclarecedora. Agradeço muito em nome de todos. Agora... Marquinha, eu podia falar só um pouquinho com a Débora, rapidinho? Alô, tá ouvindo? Sim, sim. Tá ouvindo? Show, viu, Débora? Assim, sua aula, a aula de doutora Lorete também, doutor Mauro, mas da parte que me toca, né, que são as hepatopatias, a doença celíaca realmente é uma coisa muito desafiadora, e foi um tema que a doutora Lorete fez questão de estar presente, porque muitos pacientes passam por nós, não é isso, Débora? E que passam, na verdade, desapercebidos. Eu já tive, Débora, também casos de doença celíaca que foram diagnosticados a partir da elevação das aminotransferases. E que aí, a partir daí, a gente começou a fazer todo o leque de investigação, e quando chegou até investigou as doenças autoimunes, virais, metabólicas, e, por fim, que era uma coisa até que o paciente não manifestava alteração clínica de doença celíaca. Quando investigou doença celíaca, deu positivo, as alterações histológicas e tal, e aí, duodenais, e aí a gente, quando iniciou o tratamento dietético, o paciente apresentou também regressão. Então, é muito, muito interessante, muito importante, eu acho que não é muito mais que interessante, é mandatório, é obrigatório que todo hepatologista, todo gastroenterólogo coloque na sua investigação a doença celíaca como um dos
dos possíveis diagnósticos, né? Eu acho que isso, para todos os meninos aqui das ligas que estão nos ouvindo, eu acho que, e todos os gastroenterologistas em geral, que coloquem isso como uma necessidade de investigação da doença celíaca diante de uma prevalência tão alta que muitas vezes a gente vai passando desapercebido. Mas eu agradeço demais a sua aula, foi muito, muito boa para mim e para todos nós, com certeza. Com certeza. Poderia falar? E é Posso falar, então? a doutora... Leila, você deu um testemunho de que fui eu que pedi para você que colocasse alguma coisa de alteração hepática. Eu queria que falasse sobre a parte autoimune. Ela falou, não, eu falei, Leila, vamos colocar o fígado dessa vez. E realmente você viu que tinha toda a razão, né? Foi muito interessante, muito obrigada, foi maravilhoso. Então, mais uma coisa que a gente precisa ver é que às vezes a gente pega algo na doença celíaca que estava lá no cantinho, vamos dizer assim, nas letrinhas miúdas, e nós tiramos daí um proveito muito bem. Então, convenci a Leila, doutora Bela, que era importante colocar. É verdade, é verdade. E é isso mesmo, porque quando a gente vê a aula de Débora, por isso que eu fiz questão que fosse ela, por ter um conhecimento muito vasto das doenças autoimunes. Aí eu disse, doutora Lorete, eu já tive pacientes com doença hepática associada à doença celíaca, mas eu vou querer uma pessoa que seja a prata da casa, né? Aí por isso que convidamos Débora, porque ela sempre dá um show, né? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, mas eu acho importante, assim, a ênfase que foi dada para o fígado, porque eu acho que acaba sendo um órgão esquecido, sabe? Eu acho que é muito mais comum a gente, como hepato, pensar nisso do que um clínico geral. Às vezes, o paciente tem elevação de enzimas, é uma esteatose hepática. Então, assim, eu acho que é importante, mesmo que esse paciente tenha síndrome metabólica e ele tenha enzima hepática alterada, mesmo que ele tenha sobrepeso, é importante da gente lembrar da doença celíaca e não esperar que ele tenha diarreia, não esperar que ele tenha uma anemia, porque aí o diagnóstico realmente fica mais fácil, né? Então, acho que a gente, como hepato, como gastro, a gente tem sempre que lembrar, e eu acho que o que eu mais queria passar para vocês é que a gente tem que lembrar muito, até na doença hepática gordurosa não alcoólica e em pacientes que têm sobrepeso. Eu só queria terminar, porque agora nós vamos ter a explicação da dieta, e eu escrevi nesse capítulo agora para o próximo livro de gastro que vai sair, que o grande problema, vamos ver agora o que a nossa querida nutricionista vai dizer, é que às vezes a gente se entusiasma e a gente deixa o paciente obeso. Certo? Então, eu acho que essa colocação que nós vamos ter agora é o seguinte, cuidado na dieta, porque às vezes a gente retira o glúten e dá para ele uma outra doença, que é a obesidade. E aquela coisa que o pessoal hoje come sem glúten para emagrecer é fictício. Nem todo mundo que tira o glúten da alimentação emagrece. Então, vamos ver agora, o objetivo era exatamente esse, mostrar os erros que a gente pode fazer, não fazendo o estudo de fígado, não fazendo o estudo de pâncreas e ainda engordando demais o nosso paciente. Né, doutora? Vamos ver agora. Muito obrigada mais uma vez, Débora, pela sua bela explanação. Doutora Maria Helena de Andrade Cardoso Fragoso, nossa nutricionista e mestre em nutrição pela UFAL, em Alagoas, especialização em nutrição clínica e terapêutica, nutricional, em nutrição materno-infantil na prática clínica e ortomolecular pela FAP São Paulo, cursando pós em TEA e TDAH pela Uniamérica, docente do SESMAC. É um prazer grande ouvir agora a fala da grande nutricionista alagoana, Maria Helena, que com certeza também nos trará grandes conhecimentos. Boa noite a todos. Doutora Maria Helena. Boa noite a todos. Vocês estão vendo a tela da minha Sim. apresentação? Bom, Sim. primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, né? É uma honra estar aqui
diante da doutora Lorete, de todos esses médicos queridos, né? Que eu sou muito fã da doutora Lorete, de muitos anos, muito fã, desde que ela veio aqui, né? Acho que em 2010, né? Nós que estamos aí nesse grupo de celíacos que iniciou no dia 1º de novembro de 2008, né? Fizemos a nossa primeira reunião em novembro de 2008. Eu acho que em 2010 a gente teve a honra de ter a doutora Lorete aqui. E quanto eu já aprendi todos esses anos, né? Uma grande experiência para todos nós. E diante de tantas palestras, né, maravilhosas que a gente teve, né? Vamos agora falar um pouquinho da dieta, do tratamento. E queria agradecer o convite e o tema, né? Porque esse tema chegou para mim e eu fiquei encantada com o tema, né? O papel do nutricionista na prescrição de dieta sem glúten e na motivação, né? Porque a gente precisa realmente estar sempre motivando o nosso paciente. Bom, então o glúten ele é esse polipeptídeo que está ali no trigo, no centeio, na cevada e na aveia, né? Por contaminação. Então, ele é um complexo proteico de 2 frações, a glutenina, que é a fração inócua, e a gliadina, que é a fração tóxica. E aí era muito bom que a gente pudesse, né, separar, porém elas são ligadas por pontes de sulfeto, então a gente não consegue separar essa fração tóxica, que vai causar, né, justamente todas essas atrofias e essas alterações do nosso paciente. E aí é uma doença sistêmica, uma desordem multissistêmica, né, onde esse paciente vai ter aí toda essa gama de inflamação, com essa apoptose dos enterócitos, causando uma gama de inflamação que vai repercutir, né, em desordem multissistêmica para o nosso paciente. E aí, qual é o objetivo do cuidado nutricional? Bom, a gente vai ter inúmeros objetivos, dependendo do nosso paciente, né? Mas eu coloco alguns como alguns principais, como, por exemplo, restabelecer, auxiliar nessas funções intestinais de excreção, absorção, secreção e do ponto de vista imunológico, né? Se uma doença que tem essa característica autoimune. Normalizar esse trânsito intestinal e melhorar ou manter o estado nutricional, né? Então, foi maravilhosa a fala da doutora Lorete, porque hoje, a grande maioria dos pacientes, dos meus pacientes no consultório, eles estão, muitas vezes, eutróficos e com excesso de tecido adiposo, ou a maioria com sobrepeso e até obesidade. Então, muitos pacientes, né, que a gente tinha aquela visão ainda do paciente com baixo peso, paciente desnutrido, esse paciente muitas vezes chega para a gente, e em alguns momentos até no início desse diagnóstico, eles até estão com baixo peso, e aí, né, aquela chavezinha reverte e o nosso paciente passa a ter sobrepeso e obesidade e todas as suas consequências. Então, é muito comum no consultório a gente ter aquele paciente celíaco com síndrome metabólica. E aí, nesse contexto, qual é a atuação do nutricionista, né? Então, o nutricionista ele vai atuar frente a todas essas manifestações da doença celíaca. Eu destaquei algumas aqui, né, do ponto de vista hematológico. É um paciente que tem anemia, é um paciente que muitas vezes, mesmo no início, ele vai cursar com essa anemia, às vezes até nesse período de 1 ano de restabelecimento, ele ainda cursa com essa anemia. A gente vai ter muitas vezes alterações desse trânsito intestinal que muitas vezes demoram um pouco para voltar essa normalidade, e a desbiose, que a gente vai falar daqui a pouco, várias deficiências de vitaminas e minerais e que vão acompanhar muitas vezes esse paciente no curso de 1 ano, e muitas vezes a gente até percebe que vai muito mais além, mesmo os pacientes sem sintomas, eles ainda cursam com algumas deficiências de algumas vitaminas e minerais. A infertilidade. Hoje eu atuo muito com casais, né, preparando esses casais, seja do ponto de vista de gestação natural ou por métodos de reprodução assistida, e hoje a gente já conseguiu colocar com alguns profissionais aqui no nosso estado, né, o rastreio da doença celíaca dentro dessa investigação de infertilidade. Né? Eu me lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com alguns médicos, eles faziam, mas por que esse exame? Né? E a gente foi mostrando devagarinho a importância, né, que teria esse rastreio dentro desse contexto da infertilidade. A perda de peso, que muitas vezes demora para esse paciente voltar esse peso, né, ideal,
E o sobrepeso e a obesidade, que eu acho que hoje, eu comparo muito com a transição nutricional, né? Que há muitos e muitos anos atrás a gente tinha o grande problema nutricional era a desnutrição, e hoje a gente tem, né? Há muitos anos vem o grande problema nutricional é o sobrepeso e a obesidade e suas consequências, né? Então, eu vejo muito que a doença celíaca, se a gente não tiver cuidado, ela vai estar aí dentro desse contexto parecido, né, com a transição nutricional que a gente tinha há muitos e muitos anos atrás. E aí, como esse nutricionista vai atuar, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar, né, dessa forma, explicando sobre o ABCDE, onde o A seria o antropométrico, onde a gente vai avaliar esse paciente de peso, altura, composição corporal. Isso é muito importante. Às vezes, o paciente tem um IMC de normalidade, porém, ele tem um excesso de tecido adiposo, uma depressão significativa de massa muscular. E quando a gente compara esse antropométrico com todo o perfil dietético do paciente, a gente entende por quê. Aquela dieta está completamente desequilibrada. Ela está, muitas vezes, isenta de glúten, mas ela não tem um equilíbrio nas proporções de macro e micronutrientes. Do ponto de vista bioquímico, né? Então, é uma investigação de todos os exames bioquímicos, entre eles vitaminas e minerais, que são extremamente importantes. Então, durante esse ano, e pelo menos uma vez ao ano, esse paciente fazer esses exames bioquímicos, toda a questão clínica do paciente, o dietético, com avaliação dietética minuciosa, inclusive com marcas, né? Avaliar essa questão da contaminação, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Então, entender como está a alimentação do nosso paciente e como o profissional nutricionista vai auxiliar, né? E todo o exame físico nutricional. Né? Então, esse é extremamente importante. Uma das coisas que eu venho trabalhando muito é a questão da língua, da boca do paciente. Muitas vezes a gente detecta desbiose sem nem perguntar como é que está o intestino, só em olhar a língua do paciente a gente já começa a perceber que aquele paciente apresenta uma desbiose. E essa desbiose muitas vezes já vem da própria boca. O paciente que às vezes está tão acostumado também ao não mastigar, ao comer rapidamente nessa correria da vida da gente. Então, tem vários fatores, né, por trás de tudo isso, além da retirada do glúten. Então, a dieta do paciente celíaco não é só a retirada do glúten, né? E aí eu gosto muito dessa teia de inter-relações metabólicas da nutrição funcional, onde ela avalia todos os desequilíbrios nutricionais, onde a gente vai avaliar a ingestão de macro e micronutrientes, de aminoácidos, ácidos graxos essenciais. A gente vai estar observando todas as medicações que o nosso paciente está utilizando, as interações droga-nutrientes, as disfunções neuroendócrinas, as interações corpo e mente, né? Todo o estresse mental, ansiedade, depressão, a hiperatividade, que tem tanta relação com esse eixo intestino-cérebro através do nervo vago. A gente vai observar que esses problemas de detoxificação, com a exposição a xenobióticos, disruptores endócrinos, e dentre eles os próprios agrotóxicos, né, que possuem, inclusive, produz lesões significativas também nessas vilosidades intestinais. Os desequilíbrios estruturais, quando o consumo desequilibrado dos lipídios, cis e trans, ômega 3, a gente teria também, e aí entra, claro, as várias alterações gastrointestinais, com todos os sinais e sintomas do paciente, os estresse oxidativo, metabolismo energético e as disfunções imunológicas e toda essa questão de inflamação. Muitas vezes é muito comum os pacientes terem alergias alimentares associadas, então muitas vezes os pacientes, a gente retira o glúten, a gente ainda observa sinais e sintomas, e muitas vezes tem mais algumas alergias que estão associadas a isso. E aí é importantíssimo, dentro da consulta nutricional, a gente fazer esse rastreio metabólico. Claro, a nutrição funcional, ela trabalha com um rastreio metabólico de todos os órgãos, e a gente tem uma pontuação para isso, mas é importante ressaltar que a gente vai sempre associar aos exames bioquímicos, avaliação clínica e avaliação dietética do nosso paciente. E aí, nesse contexto, o tratamento é só a retirada do glúten? Não, né? Tratamento de sucesso, a gente percebe que os estudos mostram que a sorologia, ela fica negativa, né, no período até 12 meses, mas alguns pacientes, às vezes, a gente ainda percebe que cursam com alguns sinais e sintomas. É extremamente importante a reeducação alimentar.
Eu tenho famílias que passaram a ter esse hábito de cozinhar em família, né? E passaram a ter amor a cozinhar, amor ao alimento, a partir do diagnóstico de doença celíaca. Né? Porque se viu, no momento que eu tenho, o ambiente mais seguro vai ser o ambiente familiar. Né? Eu tenho um projeto, inclusive, na faculdade, que se chama Nutrindo Famílias. E dentro desse projeto a gente fala muito. Não é a alimentação daquele paciente, é a alimentação familiar. A gente precisa, desde a lista de compras. Então, eu costumo dar no consultório lista de compras para os meus pacientes. A lista das farinhas que são mais, que devem ser consumidas, as farinhas que são mais saudáveis. Né? Então, eu digo, não é só a retirada do glúten, de jeito nenhum. Diminuir os alimentos processados e ultraprocessados, aumentar os alimentos naturais, né? Aqui no Nordeste é muito mais fácil, às vezes, eu acho mais fácil, pelo hábito nordestino, né, das raízes e tubérculos, acaba ficando muito mais fácil para a gente, né? E muitas vezes a gente se depara com a grande dificuldade que é a vida social, né? Hoje a gente, claro, está aumentando, expandindo isso aí, né? Naquela época, em 2008, quando se criou o grupo, como era difícil. Eu lembro que nessa época a gente tinha uma loja de produtos nutricionais e eu fui a primeira pessoa a vender um pão sem glúten aqui em Maceió, porque os pacientes chegavam e eu dizia, o que faz falta? É o pão, é a pizza. E aí a gente ia testando para aqueles pacientes, né? Então, é importantíssimo, é uma pergunta sempre que eu gosto de fazer aos nossos pacientes, o que faz falta, tá? E aí, claro, a suplementação individualizada baseada nos exames bioquímicos e na alimentação. A suplementação é necessária, sim, grande maioria das vezes. Infelizmente, a gente não tem a biodisponibilidade dos nossos alimentos, a gente tem vários fatores que estão aí diminuindo a biodisponibilidade. Então, é importante ressaltar que, na grande maioria, a gente precisa lançar mão de alguns suplementos nutricionais de forma muito individualizada, né, baseada em exames e na alimentação. E aí eu sempre falo 3 verbos que eu gosto muito de trabalhar com esse paciente: desinflamar, desintoxicar e, a partir daí, nutrir. Claro, o primeiro passo é a retirada do glúten, mas a gente não deve esquecer que isso tudo deve estar associado a um contexto de alimentação saudável, né? E para isso a gente precisa preparar o terreno, inclusive para a suplementação. A gente vai falar um pouco sobre probióticos e a gente sabe que tem vários artigos hoje, a gente não tem um consenso ainda dos quais as melhores cepas, o tempo de tratamento, né? Mas, enfim, não adianta a gente entrar com suplementação, pensar em tudo isso, sem a gente desinflamar e desintoxicar o nosso paciente. O paciente tem que tomar consciência que ele precisa retirar o glúten, mas que isso precisa estar dentro de um contexto de uma alimentação saudável. E aí, esse artigo aqui, ele traz, né, a relação da microbiota na doença celíaca, e ele mostra essa desbiose tão presente nesse paciente. Inclusive, essa desbiose, ela pode persistir mesmo com a adesão de uma dieta isenta de glúten. O que está acontecendo que essa desbiose está tão presente? Né? Provavelmente esse desequilíbrio nessa alimentação, os agrotóxicos, os disruptores endócrinos, tudo isso, sem dúvida, né, as medicações, os antibióticos, tudo isso deve estar levando a essa desbiose, e aí com isso a gente vai ter toda essa questão da quebra dessa homeostase imunológica, e muitas vezes levando a tantos problemas através até de ordem psicológica, pela questão do eixo intestino-cérebro. Hoje o nosso intestino é tão estudado e a gente vê tão forte a relação dessa questão do eixo intestino-cérebro. Então, esses desequilíbrios da microbiota, os estudos vêm mostrando que eles podem persistir no nosso paciente celíaco, mesmo após a retirada do glúten. E aí a gente entra nessa questão dos probióticos, né? Lembrando que os pré-bióticos eles vão alimentar os probióticos, né? Então, assim, eu não costumo suplementar prebiótico, porque eu acho que não é necessário. O prebiótico vem do alimento. Né? A gente suplementa o probiótico, que ele vai ter essa questão da modulação nessa composição da microbiota, regulando a resposta imunológica, melhorando essa toxicidade, diminuindo essa permeabilidade intestinal e, consequentemente, esses sintomas
gastrointestinais, né? Nós ainda não temos um consenso quais são as melhores cepas, quanto eu vou utilizar, por quanto tempo eu vou utilizar, né? Mas os estudos já mostram uma melhora, né, muito significativa nessa questão da modulação da microbiota, da resposta imunológica e da diminuição da permeabilidade. E aí, uma coisa extremamente importante, o olhar, né, dessa escala de Bristol, da consistência dessas fezes dos nossos pacientes. Então, muitas vezes, o paciente, ele refere para a gente que ele evacua todos os dias, que o intestino dele está muito bem, mas muitas vezes, quando a gente vai olhar, esse intestino está tipo 1, ou esse intestino está tipo 5, e então a gente precisa entender, né, e mostrar para o nosso paciente. Eu costumo, inclusive, dar para o paciente levar para casa, né, e a gente acompanhar a evolução da dieta, né, com essa escala de Bristol. Tem uma foto que eu chamo de cocômetro, onde o paciente registra o dia, diariamente, como estão essas fezes, e no retorno ele traz para mim, para a gente avaliar a melhora desse paciente com a dieta, com o probiótico, enfim, com toda a dieta e com toda a suplementação. É importante ressaltar que a gente tem vários estudos mostrando deficiências de vitaminas e minerais, né? Nesse artigo aqui, ele traz um artigo de criança, mas assim, adultos a gente também vê muita deficiência de vitamina D, né? Uma vitamina tão importante, o zinco com toda essa modulação, inclusive intestinal, deficiências de ferro, frequentemente observadas em paciente no momento do diagnóstico, e muitas vezes essas deficiências persistem mesmo após a retirada do glúten, né? Então, ele deixa bem claro a importância da gente acompanhar, solicitar esses exames para esse acompanhamento dessas vitaminas e minerais desse paciente. Esse aqui é um outro artigo onde eles viram deficiência de ferro, folato, B12, vitamina D, zinco e magnésio, foram bem documentados, né, provavelmente refletindo essa perda de proteína e enzimas dessa bola da escova. E aí ele também cita essas manifestações extraintestinais, com várias complicações, como foram citadas nas aulas, né? E relaciona essas manifestações, inclusive a piora dessas manifestações, com alguns níveis reduzidos dessas vitaminas e minerais, e mais uma vez reforça o monitoramento anual desses exames laboratoriais, com todo esse levantamento dessas vitaminas e minerais. Aqui a gente tem, né, um artigo que mostra várias deficiências de vitaminas e minerais encontradas em pacientes celíacos e nas suas consequências, né, dentro desse contexto. Esse outro artigo ele também relata várias deficiências de vitaminas e minerais, e na discussão ele também traz que muitos desses pacientes, né, continuam com algumas dessas deficiências, claro, que com nível muito menor, mas mostrando a importância desse monitoramento das vitaminas e minerais nesses nossos pacientes. E aí, esse tratamento seria a retirada do glúten? É uma dieta fácil? Hoje se tornou um pouco mais fácil, sim, né? Porque hoje a gente se depara com vários produtos, com várias farinhas, né? Então, assim, naquela época que a gente criou o grupo de celíacos aqui era bem mais complicado, né? Então, a gente estava aí à frente desse grupo, na época, a Alessandra, que foi que deu o pontapé inicial com a sua filha Sofia, a doutora Andréa, né? A doutora Rita, enfim, vários profissionais, depois a doutora Marta chegou, né, e está aí à frente desse grupo, mostrando, né, a importância dessa retirada do glúten. E eu digo que hoje é um pouco mais fácil, mas a gente ainda se depara com várias dificuldades, principalmente do ponto de vista social, né? Ela é uma dieta adequada nutricionalmente? Sim. É uma dieta, sim, adequada nutricionalmente, desde que seja bem orientada. O glúten não vai fazer falta de jeito nenhum do ponto de vista nutricional, desde que seja bem orientado. Então, o paciente pode sim, se ele tiver uma boa orientação, ter um estado nutricional satisfatório. Os alimentos funcionais, eles são sempre importantes. Então, direcionar esse paciente para as farinhas funcionais. Eu digo, e assim, como será essa pirâmide do celíaco, né? Então, achei um artigo maravilhoso, que ele traz a dieta do Mediterrâneo, mostrando que essa dieta do Mediterrâneo é uma dieta praticamente sem glúten, mostrando a importância dessa dieta nesse contexto dessa alimentação
desse paciente celíaco, né? Então, o que muda na pirâmide alimentar é a base, onde a gente vai fazer as trocas desses alimentos sem glúten, com glúten pelos alimentos sem glúten, e aí, nesse contexto, a gente vai entrar principalmente com alimentos mais naturais, alimentos da terra, né? As raízes e tubérculos, inclusive nas preparações, nos pães, nos biscoitos. É importantíssimo que a gente inclua esses alimentos, ter muito cuidado com as farinhas refinadas, que são pobres em fibras, que justamente está levando os nossos pacientes ao sobrepeso e obesidade e todas as consequências de sobrepeso e obesidade. E aí, falando desse sobrepeso, né, esse artigo mostra justamente isso, 210 pacientes, onde 36 estavam abaixo do peso, 36%, 54% tinham peso normal, porém, o que acontece quando a gente fala peso normal? Nesse artigo só foi avaliado o IMC. E eu digo para vocês que no consultório, quando a gente avalia composição corporal, dificilmente a gente tem um paciente com IMC de eutrofia e com boa reserva adiposa. Geralmente, essa reserva adiposa está acima, tá? E 6,2 estavam acima do peso, 2,9 eram obesos. Então, apenas 1/3 dos pacientes avaliados nesse estudo apresentavam IMC baixo. Gente, com certeza, isso depois da pandemia tomou uma proporção muito maior, tá? Os estudos aí pós-pandemia estão chegando, mostrando, né, um aumento ainda maior no percentual de sobrepeso e obesidade. Tem alguns estudos que mostram, de repente, a gente pode lançar mão de uma dieta FODMAP, né, moderadamente baixa, de curto prazo, tá? Eu tenho muito cuidado em passar uma dieta FODMAP para o paciente, pela restrição do glúten já. Então, muitas vezes não é necessário a gente tirar todos esses alimentos que são ricos em FODMAPs, tá? A gente precisa ter muito cuidado, individualizar o nosso paciente e avaliar, porque muitas vezes não é necessário. O que a gente vai fazer, de repente, é ter um cuidado, ter o olhar minucioso para as marcas que o paciente está usando, para como está essa dieta desse paciente, antes de a gente realmente tirar muitos alimentos. Mas, claro, alguns estudos mostram que aqueles pacientes que têm sintomas persistentes, a gente pode lançar mão da dieta FODMAP. E aí a gente não poderia deixar de falar da contaminação cruzada, né? Que ela vai acontecer, né, durante a manipulação, o processamento, que a gente precisa ter um cuidado. Eu acho que é o grande desafio do paciente celíaco, né? A questão do comer fora o alimento sem glúten. Eu acho que hoje é até mais fácil, porém, um alimento seguro acaba sendo o grande problema para esse paciente. E aí, assim, esse material aqui achei super interessante, foi desenvolvido pela Universidade do Rio Grande do Sul, onde ele traz a questão da aveia, e ele, né, onde ele ressalta que essa aveia ela acaba sendo contaminada, mas hoje a gente tem disponível, né, uma veia segura para o paciente celíaco, e ele também ressalta bastante a questão da contaminação cruzada, que muitas vezes, para algumas pessoas, né, é frescura, é falta de higiene, é cuidado excessivo, e não é. Na verdade, a contaminação é prevenção. Você está tendo todo o cuidado na dieta isenta de glúten, e se você se contamina todos os dias, né, você acaba, muitas vezes, persistindo alguns sintomas. Uma coisa também que é importante ressaltar, em segurança alimentar e nutricional no cardápio escolar, seja em escola pública ou privada, a gente ainda tem, né, muita dificuldade nesses cardápios que ainda priorizam preparações com glúten, como pães, biscoitos, macarrões, então, enfim. Existe um conteúdo, né, permitido de glúten, que é o 20 ppm, mas para a gente ter uma ideia, isso aí equivale a 6 miligramas de glúten, né? Alguns estudos mostram que isso pode ser tolerável, só que assim, eu gosto sempre de mostrar o que é 20, né, partes por milhões, o que é 6 miligramas de glúten. Se a gente pensar num pão, 50 gramas, 10% é glúten, então 5 gramas é glúten. Então, o que seria, né, 20 miligramas desse glúten? É o farelinho do pão, né? Então, é uma quantidade muito, muito pequena. Aqui ele coloca até assim, corresponde à metade de um macarrão. Então, a quantidade muito pequena. Então, por isso que a gente precisa, né, ter muito cuidado e orientar os nossos pacientes para a questão da contaminação cruzada, né? Alguns estudos evidenciam que, apesar dos cuidados e protocolos
com relação aos riscos para os celíacos, produtos industrializados, eles não são totalmente restritos de glúten, e aí ele cita, né, 5 pontos importantes. Produtos com e sem glúten, eles acabam sendo transportados e entregues no mesmo veículo, as embalagens podem apresentar microfuros, a gente muitas vezes não tem uma limpeza do local de armazenamento, né, desse local. Os produtos com glúten são armazenados ainda perto dos produtos sem glúten, e os utensílios que não são separados. Então, em virtude disso, esses alimentos, né, industrializados acabam tendo um risco maior para os nossos pacientes. Gostaria também de ressaltar, né, que para os pacientes, eles têm a opção, os pacientes católicos, eles têm a opção de comungar com vinho, né, eles só precisam chegar nas suas paróquias, os pacientes evangélicos também, então a gente tem vários pacientes aqui que a gente orienta dessa forma, então a forma desses pacientes receberem também o corpo de Cristo. E alguns pontos importantes, né, para finalizar, e aí eu coloquei até em termos de ser verdades e mitos, né, porque eu vi alguns artigos, inclusive, falando assim, os alimentos sem glúten carecem de materiais, de minerais, e isso não é verdade, isso não é necessário, isso não é regra absoluta, muito pelo contrário. Depende do que você está usando. Agora, claro, farinhas refinadas muitas vezes são principalmente pobres em fibras. Então, se a gente orienta o nosso paciente, a gente não necessariamente a gente vai ter esses alimentos com deficiências de vitaminas e minerais, né? Os desequilíbrios nutricionais, os alimentos ricos em açúcares e gorduras e calorias, com menos fibras, vão levar ao sobrepeso e obesidade? Sim, é um grande problema que a gente enfrenta hoje. E um termo que eu peguei no artigo, achei muito interessante, consciência nutricional, né? Então, é isso que a gente precisa despertar nos nossos pacientes para ter uma melhor adesão. A consciência nutricional. Família, médico, nutricionista e buscar sempre a individualidade do nosso paciente. Assim, saber escolher. Ensinar os nossos pacientes a escolhas. As escolhas, inclusive, das farinhas saudáveis. Então, hoje a gente tem farinha de grão de bico, farinha de amêndoa, farinha de castanha, farinha de amendoim, a própria farinha de arroz, que é base, mas inclui sempre fibras, porque muitas vezes essas farinhas são refinadas, né? Os polvilhos que vêm da mandioca também são refinados. Então, sempre incluir fibras nas nossas receitas, né? A base sempre ser a base de raízes e tubérculos. Coloquei até algumas receitinhas aqui, que são testes que eu sempre faço, né? Então, essa aqui é uma receitinha de pizza sem glúten, inclusive sem leite, porque muitos pacientes apresentam entre alergias e intolerâncias. Aqui é um pastel de batata doce, um pãozinho de inhame. Então, várias receitas que a gente pode trabalhar para o nosso paciente, né? E uma dieta equilibrada em termos de macro e micronutrientes. Aqui também deixo o meu Instagram, com várias receitinhas, eu sempre gosto de postar receitas sem glúten, sem leite, porque eu acho que isso, dentro de um contexto, né, dessa dieta equilibrada, né, é importante para a gente melhorar e garantir esse segmento dessa dieta desse paciente, né? Então, eu sempre gosto muito de testar e ensinar os nossos pacientes, eu sempre digo, né, que eles tentem desenvolver o amor pela comida, o amor porque um ambiente mais seguro é um ambiente de casa mesmo. Aqui é um e-book que eu também disponibilizo no meu Instagram, que com várias receitinhas, as receitas são receitas sem glúten, né? E aqui, né, o grupo de celíacos, né? Então, foto do grupo desde que a gente começou aí, né? Eu, doutor André, e toda a equipe que a gente tinha maravilhosa. E essa aqui foi a caminhada, liderada pela doutora Marta, que foi linda. Então, um evento maravilhoso que o grupo de celíacos de Alagoas fez esse ano. E estamos juntos nessa luta e eu só tenho a agradecer. Né? Então, queria deixar essa frase, né? Uma frase que eu sempre trago comigo, uma frase de um padre muito querido, que é gratidão gera milagres. Né? Então, é sempre assim que eu trago para o meu paciente. Eu mostro para o meu paciente a quantidade de alimentos que ele pode consumir. Né? Então, ele chega assim, não posso isso, não posso aquilo. Eu digo, inverte, vamos inverter. Primeiro, vamos agradecer, porque chegou o diagnóstico. Né? Diante de tantas pessoas subdiagnosticadas, você chegou ao seu diagnóstico. Quantas coisas podem ser prevenidas? Né? Então, eu sempre começo com essa palavra gratidão, mostrando tudo que é possível dele fazer, tudo que ele vai poder comer com moderação dentro desse contexto de uma dieta saudável. E aqui deixo o meu muito obrigado
dentro desses anos, né, dentro do grupo de celíacos, e muito obrigado por estar aqui, junto de pessoas tão maravilhosas e que fazem parte da história dos celíacos no Brasil. Parabéns, Maria Helena. Excelente ação. Estamos muito felizes com sua dedicação e com seu zelo pela causa celíaca. Realmente está de parabéns. E você falou no assunto que estamos investigando muito, que é a disbiose no celíaco. A vasta gama... Eita! A vasta... na literatura, falando sobre isso, sobre a disbiose no celíaco, onde as espécies benéficas do celíaco está bem abaixo, o bifidobacterium e o lactobacillus realmente bem abaixo do que a população em geral. E as espécies patogênicas sempre estão bem mais elevadas. Portanto, o celíaco é um paciente disbiótico. Então, precisamos lutar também para vasta gama ainda de estudos quanto a isso, mas certamente no futuro próximo teremos melhores respostas e, com certeza, os probióticos também terão lugar para ajudar essa grande população de disbióticos que são os celíacos. Muito obrigada. Você está de parabéns, Maria Helena. Foi ótimo. Eu quero aproveitar, parabenizar a Maria Helena, todos vocês. Em particular, quero falar para o Mauro, né, da brilhante projeto que ele tem, dessa correlação histológica endoscópica, que muito me interessa também, além da parte clínica, e dizer que ele conte comigo na divulgação desse projeto dentro da sociedade, do capítulo de Alagoas, da Sociedade de Endoscopia Digestiva. Eu irei enviar o link para os nossos grupos de endoscopistas e gastroenterologistas, com o folder da sua apresentação, e me comprometo da gente fazer um grande e belo estudo aqui e somar forças toda essa avaliação endoscópica e histológica. Muito obrigada a todos vocês, foi enriquecedora. Débora, eu tenho alguns casos de CBP e celíaco que eu não conseguia nem entender tão bem quanto depois da sua apresentação. Tenho também pacientes com insuficiência pancreática exócrina, com elastase alteradíssima e que eu nunca pensei, mas era doença celíaca. Então, enfim, gente, é muito importante, é um tema que realmente é palpitante e que todos os gastros e endoscopista, e hepatologista, e nutricionista, então é multidisciplinar, todo mundo se envolve com bastante amor a essa causa. Viu? Muito obrigada a todos vocês. Não sei se, diante do adiantado da hora, não sei se vai dar tempo para a discussão. O que é que você acha, Leila? Eu acho que não. A doutora Lorete, a gente gostaria muito, Martinha, até de abrir todos os participantes para a discussão, mas a doutora Lorete já achou que mandou uma mensagenzinha aqui para mim, dizendo que já estava com a hora muito adiantada, né? A gente já está com mais de 2 horas de reunião. Então, eu gostaria de abrir o microfone para as mensagens finais dos palestrantes e, por fim, a Martinha encerra a reunião. Mas agradeço, em nome da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia, a participação de todos vocês, dos palestrantes e dos participantes, e essa aula ficará gravada. Em breve a gente vai divulgar o link para uma maior divulgação, né? A gente vai divulgar o link para uma maior visualização desse debate, que foi tão importante, de tantas informações, de um aprendizado tão rico, de uma noite linda dentro da sociedade, com certeza uma noite memorável, de grande aprendizado. Parabéns a todos, parabéns Maria Helena, parabéns professora Lorete, parabéns professor Mauro, parabéns Débora, e muitíssimo obrigada em nome da SAG Sobé de Alagoas por terem aceitado esse convite e engrandecerem tanto essa noite.
Então, vamos por ordem, né? Doutora Lorete, diga a sua mensagem final, por favor. Bom, a minha mensagem final é de uma boa noite para todos, um bom fim de semana, valeu, e embora eu tenha feito aquela confusão no começo da apresentação, vocês não vão esquecer. E eu só queria justificar que daqui a alguns meses eu vou fazer 80 anos. Então, na realidade, está justificado eu me atrapalhar bastante, né? Muito obrigada a todos, parabéns aos palestrantes e até uma próxima oportunidade, tá? Merece todos os aplausos mesmo, todos os aplausos. Com a senhora a gente aprendeu muito, todos nós. Então, agora quem será o próximo? Débora? Bom, eu também acho que o que eu tinha para dizer, eu disse na minha apresentação, principalmente em relação à associação com doença hepática gordurosa não alcoólica, e também gostaria de desejar a todos uma boa noite, agradecer pelo convite mais uma vez, Leila, obrigada, Marta, professora Lorete, Maria Helena, já gravei aqui seu Insta, vou começar a passar para os meus pacientes com celíaca. E, Eleusa, muito obrigada, vocês foram muito gentis em me convidar e eu agradeço mais uma vez. Mauro? Boa noite a todos, Eleusa, principalmente pelo convite e pela gentileza de suas palavras. Dizer que nós, endoscopistas, temos uma importância muito grande para diminuir o índice de não diagnosticados. Naquele paciente que vem por uma endoscopia comum, sem uma ainda história ou sem sorologia alterada, isso é muito importante. E também para o acompanhamento do paciente com doença celíaca, né, com todos vocês, com todas as patologias que apresentaram, com a nutrição, para saber se ele realmente está fazendo uma dieta adequada, né, porque ele realmente o sorológico às vezes já está negativo, mas o endoscópico ainda mostra focos para quem tem a visão boa, né, de que você pode acompanhar a doença. Então, nós, endoscopistas, temos uma função muito importante, muito para diminuir toda essa gama de pacientes não diagnosticados. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, principalmente a doutora Lorete, que eu estou enxergando, minha querida, que me incentivou a estar nessa patamar de diagnóstico hoje, que eu estou com o meu olho muito bom para ver se é doença celíaca. Muito bom, Mauro. Sem querer me prolongar, você faz o segmento endoscópico do celíaco em quanto tempo, Mauro? Olha, você com 6 meses já tem, depende a fase inicial, mas em 6 meses você já tem melhora, mas em 1 ano você pode ter uma reversão já quase que total, né? Exceto aqueles casos, bem rapidinho, por curiosidade, uma paciente que passou por vários médicos com uma diarreia e emagrecimento, e era doença celíaca com 71 anos. Essa paciente já tinha, vamos chamar assim, um segmento do delgado careca ali já, que isso não vai voltar mais, né? Porque ela é muito tempo celíaca. Então, mas no geral você consegue detectar a involução da doença claramente, tá? Ok, obrigada. Maria Helena, suas palavras finais. Boa noite a todos, só agradecer muito a todos, né, principalmente a doutora Lorete, né, que é a nossa inspiração aqui em Alagoas, em todo o Brasil. Tenho certeza que hoje temos grandes profissionais médicos aqui em Alagoas, todos que foram, né, inspirados na senhora. Então, a gratidão enorme de tê-la aqui conosco. Apareça aqui em Maceió, tá? Apareça, será muito bem-vinda, e agradecer a todos. E dizer que a gente, né, fique muito atento, porque o cenário que a gente está enfrentando hoje do paciente celíaco é aquele celíaco com deficiência de vitaminas e minerais e com sobrepeso e obesidade, né? Então, a gente realmente precisa buscar, né, esses diagnósticos e orientar essa consciência celíaca para os nossos pacientes. Boa noite. Inclusive, Maria Helena, uma das manifestações extraintestinais mais importantes e frequentes é a anemia ferropriva, pela não absorção do ferro na parte proximal do duodeno, que ele fica totalmente destruído. Então, a anemia é muito frequente. Vamos ficar atentos em anemia também. Como a osteoporose em pacientes jovens. Vamos realmente não esquecer disto. É obrigatória a pesquisa de doença celíaca nesses casos. E eu, minha gente,
quero finalizar agradecendo imensamente a todos. Foi uma alegria enorme, imensurável estar aqui com todos vocês, com a professora Lorete, que também me inspirou bastante, mesmo sem saber. E eu fico muito feliz em ouvi-la sempre, e em ouvi-los sempre. Mas gostaria de abrir um parêntese para dizer também que meu e-book foi atualizado, foi um pouco mais estendido sobre a doença celíaca, e eu pretendo ainda também explorá-lo e aumentar muito esses conhecimentozinhos para colocar no nosso, que eu digo não meu. Eu acho que a gente deve ser nosso e-book, porque ele é muito básico, muito claro, para os próprios celíacos entenderem bem sobre a doença. Então, é uma satisfação dizer que estou feliz por ter aprendido muito hoje também, e tenho certeza que todos que assistiram a esta aula e que assistirão, porque está gravada, ficará gravada, aprenderão e aprenderam muito. Minha gratidão e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo, tchau. Muito obrigada.